Nos últimos 10 anos, as emendas parlamentares saltaram de 15 bilhões de reais para 50 bilhões de reais por ano, cerca de um quarto das despesas discricionárias do governo federal. Ainda desses 50 bilhões de reais, cerca de 25 bilhões são apenas de emendas individuais obrigatórias. O problema é que boa parte da literatura especializada indica que esses recursos são alocados de maneira pouco eficiente, sem aderência a políticas públicas ou com qualquer critério de racionalidade. Recursos dispersos, desconectados muitas vezes da realidade do município. Até hoje faltavam ferramentas que ajudassem a decidir, baseadas em dados, para onde esses recursos deveriam ir, do ponto de vista do parlamentar e do ponto de vista do governo federal. Foi esse vazio que meu trabalho se propôs a preencher. Meu nome é Eduardo Moura e este é o Inteligência Orçamentária, um ambiente virtual que integra 4 bases de dados reais: a alocação de emendas parlamentares entre os anos de 2020 e 2025, o desempenho eleitoral dos parlamentares nas eleições de 2018 e 2022, os indicadores socioeconômicos de mais de 5.500 municípios brasileiros e as prioridades do governo federal no PPA. A partir do cruzamento dessas bases, a ferramenta se divide em 2 ambientes: um ambiente parlamentar e um ambiente do governo federal. E para cada um, entrega diagnósticos e recomendações práticas, construídos com as técnicas mais consolidadas e atuais de ciência de dados e inteligência artificial. Vou apresentar agora o ambiente virtual. Primeiramente, temos o ambiente parlamentar, que apresenta 3 funcionalidades: painel parlamentar, anamnese parlamentar e sugestão inteligente. O painel parlamentar é um espelho que apresenta toda a característica de alocação orçamentária do parlamentar, segundo as áreas de atuação dele, sempre comparando com a média dos seus pares na mesma unidade federativa e permitindo fazer uma comparação bastante útil entre as emendas alocadas e as votações obtidas nos municípios. Também traz valores agregados de indicadores orçamentários das suas emendas. A próxima funcionalidade é a anamnese parlamentar. O objetivo da anamnese é traçar o perfil de atuação de cada parlamentar. Ela classifica o parlamentar em tipologias propostas pela literatura, de acordo com os diferentes modelos de atuação de cada um, a partir dos padrões reais de alocação de suas emendas. Opcionalmente, esse perfil pode ser refinado com a resposta de um questionário de como o parlamentar prioriza suas emendas. No fim, a anamnese revela o perfil de atuação do parlamentar e apresenta métricas de sua atuação histórica, com base nas suas emendas entre 2020 e 2025. A ideia fundamental é encontrar um perfil que seja realista o suficiente para descrever a atuação do parlamentar. Para finalizar o ambiente parlamentar, vamos para a funcionalidade de sugestões inteligentes. As sugestões inteligentes são baseadas em um estudo em que fiz, onde correlacionam as emendas parlamentares com os resultados das eleições de 2018 e 2022. A partir desse estudo, utilizando algoritmos de machine learning, identifiquei quais características de alocação de emendas estão mais associadas à reeleição e aumento dos votos dos parlamentares. Dessa forma, foi possível criar um diagnóstico geral do comportamento do parlamentar durante a legislatura e comparar os parâmetros de sucesso eleitoral que foram levantados no estudo. Dessa maneira, sugestões inteligentes são criadas e recomenda-se ajustes concretos, como ampliar a sobreposição entre as emendas e a base eleitoral ou diversificar as áreas atendidas. Para o parlamentar, é decidir com mais estratégia, aumentar o impacto social e o retorno político. Do outro lado, está o ambiente do governo federal. O ambiente do governo federal está dividido em 2 funcionalidades: painel e sugestões de políticas públicas. O painel do governo federal está dividido em perfil parlamentar e perfil geral das emendas. O perfil parlamentar traz o raio-x completo de cada deputado e senador no que diz respeito à sua alocação orçamentária. Trazendo dados colhidos num ambiente parlamentar é um instrumento completo para os gestores públicos conhecerem a especificidade de cada um
dos parlamentares e entender a real necessidade em sua localidade e na sua estratégia de atuação. O perfil geral das emendas traz informações agregadas, que facilita o gestor público conhecer como os parlamentares atuam de forma conjunta, de acordo com o partido ou de acordo com a sua unidade da federação. Isso também possibilita que os gestores públicos do governo federal consiga entender melhor a linha de atuação desses parlamentares e possa definir políticas públicas específicas, regionais ou até mesmo de acordo com o partido que os parlamentares se integram. Por fim, vamos para funcionalidades, sugestões de políticas públicas. A sugestão de políticas públicas é o coração do ambiente do governo. Partindo do fato que o governo federal não controla mais os recursos dessas emendas, ele precisa, de alguma forma, induzir os parlamentares a realizar uma utilização mais racional e aderente a políticas públicas. Dessa forma, ferramentas de inteligência artificial foram utilizadas para desenhar políticas públicas que aliam três elementos essenciais ao mesmo tempo: as necessidades reais das localidades, medidas por indicadores socioeconômicos, o perfil e as características dos parlamentares e as prioridades do governo, segundo o PPA. O resultado disso foram 25 políticas públicas, sendo 5 políticas públicas para cada área de interesse, onde foi possível ter uma visão geral de como essa política pública atua, com diagnóstico do problema, grau de priorização, identificação dos parlamentares que mais se aderem àquela política pública como potenciais patrocinadores, os municípios que apresentam necessidade naquela área de atuação, naquela política pública específica, e de onde poderia vir os recursos para financiar a política pública. Essas sugestões de políticas públicas foram desenvolvidas e feitas a partir do cruzamento dessas três bases fundamentais.